Em Mateus capítulo 7, Jesus começa abordando o ensino sobre o julgamento hipócrita, do versículo 1 ao versículo 5, onde as pessoas procuram julgar segundo a aparência, sem conhecer a motivação. Jesus deixa claro no versículo 5 que antes de queremos ajudar alguém, devemos nós primeiro estar bem. Jesus agora, no versículo 6, nos ensina que não devemos insistir em pessoas que desprezam e zombam as coisas de Deus, pois elas não sabem os valores eternos. Agora, do versículo 7 ao versículo 11, Jesus nos ensina o segredo para ter resposta em oração e vencer a incredulidade. Ele diz que devemos pedir, buscar, bater. Essas três palavras indicam que devemos orar sempre e nunca desistir, porque o desejo do nosso Pai Celestial é cuidar de nós como seus filhos. Vemos Jesus no versículo 12 nos ensinando a regra de ouro para vencermos o egoísmo. Jesus diz que devemos tratar, falar e agir com a outra pessoa da maneira que queríamos ser tratados. Você pode hoje estar querendo receber algo das pessoas que você não está dando a elas. Reconheça o seu egoísmo e perceba que você só está recebendo aquilo que você está dando. Agora, o versículo 13 ao versículo 14, Jesus vai nos ensinar sobre os dois caminhos da vida, a porta larga e um caminho largo, representado aqui por uma vida sem obediência a Deus, inclinada ao pecado, aos prazeres da carne, uma vida sem regra e sem limite. O final dela conduz ao inferno. A porta estreita é um caminho apertado, representado aqui por uma vida de obediência a Deus, renúncia, submissão, ofensas, calúnias, perseguições e muitas vezes até a morte, porém o final dela conduz a uma vida eterna. Jesus vai nos ensinar como identificar um falso profeta ou uma falsa profetisa, uma pessoa que costuma enganar as pessoas. Vemos isso do versículo 15 ao versículo 20, onde Jesus nos mostra que esses falsos profetas ou falsos cristãos que vivem uma vida de aparência se vestem como cristãos, andam como cristãos, carregam a Bíblia, porém não vivem a verdade. O coração dessas pessoas é perverso e maligno. Jesus nos mostra que devemos conhecer esses falsos profetas e essas pessoas que enganam através das suas atitudes, pois uma pessoa não pode ser santa e ao mesmo tempo viver no pecado, usar a boca para adorar a Deus e a mesma boca para fazer fofoca, intriga e contar mentira. Se essas pessoas não se arrependerem, Jesus diz no versículo 19 que seu destino será a destruição. No versículo 20, Jesus diz que pela vida dessas pessoas é que iremos conhecer elas. Jesus nos mostrou que existem falsos cristãos, aqueles que conhecem, mas não vivem, pregam, mas não praticam. Esses, no dia do juízo, como vemos no versículo 21 ao 23, vão querer se defender para fugir da condenação. Porém, Jesus dirá que não os conhece, pois viveram uma vida de pecado conscientemente. Jesus encerra o seu sermão da montanha com ensino sobre as duas casas, ou os dois fundamentos, do versículo 24 ao 27, onde ele mostra a diferença da pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, e das pessoas que somente ouvem. E vemos essa grande diferença quando essas duas pessoas estão sujeitas a diversas provações, representadas nesse texto pela chuva, rios, ventos que combatem a casa. Porém a casa ou a pessoa que estava ouvindo e praticando a palavra de Deus
permanece inabalável diante das provações. Concluindo, Jesus o seu discurso, no versículo 28 e 29, a multidão se admirou de sua doutrina, pois ensinava com autoridade. Isso porque ele vivia o que ele ensinava. Chegamos ao final do Sermão da Montanha, mas tiramos algumas lições desse capítulo. A primeira lição tiramos do versículo 1 ao 4, onde o Senhor Jesus nos mostra que não devemos fazer qualquer julgamento segundo a aparência, mas devemos conhecer a motivação que está por trás do ato. Quando você vê uma pessoa pecando contra Deus, não a julgue pelo seu ato, mas busque conhecer o motivo por que ela está fazendo isso. Você vai perceber uma coisa, que a queda de uma pessoa fala mais sobre nós do que dela. A segunda lição tiramos do versículo 24 ao 27, onde Jesus nos mostra que só ouvirmos e conhecermos a palavra de Deus não vai nos garantir uma vida bem-sucedida diante de Deus, e mostra o perigo de estarmos dentro da igreja e não obedecermos a Deus. A nossa vida estará sujeita à queda quando as provas vierem. Bom, esse foi mais um ensino da palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe.